E eu vou escolher uma pergunta das que já chegaram aqui, embora todas as perguntas, gente, que vocês mandaram aqui são incríveis. Mas a gente tem aqui um minutinho para o pregador Lu responder essa, se é que dá um minutinho. Como foi sofrer depressão? E como superou isso? É uma pergunta de mais de um minuto a Mais de um resposta, minuto. mas vamos tentar ser breve, não tirando o peso que uma situação dessa tem na vida de uma pessoa. Mas, cara, foi terrível. Eu fiquei com mais medo do inferno ainda, tá ligado? É Porque se a mesmo? depressão é um negócio assim tão difícil, eu fico imaginando como deve ser o terror do inferno. Mas ao mesmo tempo, eu também me lembrava do amor de Deus e que se existe um inferno, existe um céu. E que Jesus já tinha feito tudo para que eu pudesse ser salvo, ficar bem e não ter esse temor. Só que na depressão, você perde os seus sentidos, você perde a sua capacidade de raciocinar. Talvez não num primeiro momento, porque a depressão tem estágios. O Aham. estágio onde eu me encontrava foi um estágio tão profundo que a vontade é você desistir da vida, a vontade... Na verdade, não existe mais vontade. Ah, É uma ausência de vontades, é uma inércia tão grande que você fica foi. até sem condição de raciocínio, sem condição de memória, você fica como um peso morto ali, né? Aham. Volta e meia você tem algum lapso, e são nesses lapsos que é como se uma luz se acendesse na escuridão e você fosse em direção dela para fugir disso, mas não é Oh, fácil. eita. A maneira adequada é, obviamente, buscar ajuda espiritual, se conectar mais com Deus, mas saber que a depressão também é um problema físico. É um problema físico, tão físico quanto alguém que sofre de diabetes e precisa de aplicações de Insulina. insulina. É um problema tão físico quanto alguém que tem problema hemofílico e precisa de fazer aquelas sessões de hemodiálise. Porque ela gera uma desestabilização dos hormônios que o cérebro precisa para trabalhar com as nossas emoções, com os nossos Aham. sentimentos. Então é uma associação de coisas. Eu acho que é o amor da minha esposa foi fundamental, as orações das pessoas que ficaram sabendo o que eu passei, é, a ajuda médica da minha psiquiatra, Aham. né? E a devoção, sobretudo, à saúde, né? De você falar, poxa, eu preciso continuar vivo, mas lembrar que a pessoa que é vítima de depressão nem sempre ela consegue ter atitude, porque se ela estiver no primeiro grau, no segundo grau, é mais fácil, mas dependendo do grau, da profundidade para onde ela vai na depressão, ela não consegue voltar sozinha. E aí, o que fazer? Qual o O que conselho que fazer é você pedir daria? ajuda, é Pedir ajuda. entender se você é uma pessoa que ainda consegue raciocinar, que ainda está sentindo isso, busque ajuda médica o mais rápido possível. Porque eu acredito que a pessoa que está nessa situação, principalmente se ela tem uma religião, se ela professa alguma fé, se ela é cristã, católica, evangélica, candomblessista, ela já buscou na fonte que ela acredita de sobrenatural, que é Deus. Aham. Mas, se isso persiste, não é porque Deus não deu uma resposta, não é porque Deus não falou, não é porque Deus não quis curar, é porque o seu organismo está debilitado. Então, se quando uma pessoa sofre de dor de cabeça, ela toma uma aspirina, se quando ela está com dor nos músculos, ela toma um Dorflex, ela precisa entender que existe uma deficiência física que ela precisa tratar com algum outro tipo de medicamento. E Uou. aí, um psiquiatra, um psicólogo é o mais adequado. E se você é familiar de uma pessoa, assim, conhece uma pessoa, amigo, e tá vendo que a pessoa tá nessa e não consegue sair, toma ela pela mão, faz uma oração, ajoelha, abraça primeiro, mostra que ela é querida, Aham. sabe? E depois convida, leva ela para um médico, para um psicólogo Pro e para um especialista. especialista que vá de alguma maneira fazer exames, porque isso não é detectado só com conversa, isso não é detectado só com bate-papo, só olhando no olho, isso é detectado com exames, exames de sangue, exames genéticos, para saber o que que acontece. Algumas pessoas têm predisposição genética para ter depressão, passa do pai, da mãe, sabe? Vai passando do Aham. avô, assim como pessoas têm predisposição para ter problemas cardíacos, Cardíacos. entende? Então isso Respiratórios. é muito complicado e a gente Aham. vive num ambiente religioso, espiritual,
que espiritualizam